E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, que é o João Gomes e esse vídeo é para quem quer começar a investir em ações. Você quer entender o que é uma ação, como comprar, por onde começa, qual é o valor mínimo? Então fica até o final que eu vou te responder tudo isso. Bom, o primeiro ponto para começar a investir em ações é entender a diferença de ter um pensamento de investidor e de especulador. Essa diferença é basicamente o seguinte: quem investe, o investidor, ele compra a ação pensando em ser sócio daquela empresa, ele estuda o negócio, vê quais são as vantagens competitivas, como tem sido o desempenho daquela empresa, o crescimento, para saber se ela tem um potencial de crescer mais ainda e gerar lucro no futuro, na forma de dividendos, provavelmente. Tem quem compre também pensando em vender mais para frente, é uma outra estratégia também, não tem certo ou errado. Mas a principal diferença é o especulador, que é aquela pessoa que, na verdade, não está tão interessada em saber como o negócio funciona, como aquela empresa ganha dinheiro, quais são as perspectivas dela para daqui 5, 10 anos. No caso da especulação, é geralmente as pessoas que querem fazer ali, seja uma operação de day trade, onde vai comprar e vender uma ação no mesmo dia, ou swing trading, que compra e vende ali em alguns dias ou algumas semanas, talvez até meses, mas ainda assim, que só quer aproveitar do movimento de mercado no curto prazo. E não é que esteja errado você especular, mas é que dá muito mais trabalho. O número de investidores de sucesso é muito maior do que o de especuladores. Há quem viva de especulação, mas são pessoas que dedicam ali o seu dia inteiro a ficar vendo o movimento de bolsa, estudando gráficos e, com isso, aproveitando ao máximo ali os movimentos de pequena queda, pequena alta e tirando proveito disso. Mas vale ressaltar que são a minoria dos especuladores que realmente ganham dinheiro, assim, que chegam a ficar realmente ricos com isso. Já os investidores, quem realmente investe, estuda bem as empresas, você tem aí casos dos maiores bilionários, como Warren Buffett, Peter Lynch, que são todas pessoas que têm essa cabeça de investidor de longo prazo e você vê que são todos aí bilionários hoje. Por isso que, no meu caso, eu prefiro essa estratégia que chamamos de value investing, que é investimento em valor, investimento para o longo prazo ou longuíssimo. Como o próprio Warren Buffett uma vez disse, o melhor momento para se vender uma ação é nunca. Então, eu sigo essa filosofia e compro sempre as ações pensando no longuíssimo prazo. Bom, agora para entender por que uma empresa emite ações. Quando uma empresa faz um IPO, que é quando ela abre capital, a intenção dela é captar recursos para reinvestir na própria empresa. Ou seja, uma empresa abrindo capital na bolsa, ela está buscando uma forma de crescer. E esse crescimento, óbvio, se bem gerido, vai gerar retorno para quem entrou, né? Comprou o capital dessa empresa, emprestou dinheiro para ela crescer. Isso vai vir em retorno no futuro. E antes de ir para o mercado de ações de fato, é muito importante que você dê os seus primeiros passos montando sua reserva de emergência, que é ali um dinheiro, um fundo que você vai ter para cobrir as suas necessidades, como o próprio nome diz, emergenciais. Que é o quê? Uma situação de desemprego, alguma doença grave que você vai ter um custo inesperado, uma manutenção no carro que quebrou ou uma manutenção de casa, enfim, todas essas coisas que você não tem como se preparar, mas que tendo essa sua reserva de emergência você vai estar preparado. É o caso da pandemia, que muita gente perdeu emprego, muita gente aí teve seu salário, seus rendimentos aí reduzidos e que se essas pessoas têm um fundo de emergência, elas vão ter pelo menos um tempo aí para poder se recolocar profissionalmente ou para poder arrumar uma outra atividade e fazer uma renda extra. Enfim, é um colchão de segurança para você poder ali aguentar um tempo em vista de um imprevisto. Bom, se você quer entender a fundo o que é a reserva de emergência, eu vou deixar tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Mas para dar uma pincelada rápido para quem nunca ouviu o termo, consiste em você ter ali entre 6 a 12 meses do seu custo mensal. Ou seja, se em um mês você gasta R$ 2.000, seu fundo de emergência tem que ter ali entre 12 e 24 mil. Eu aconselho que seja 12 meses, porque exatamente pelo que passou na pandemia agora, que foi algo de uma hora para outra que você não tem muita previsão de quanto tempo vai durar. Se acontecer um cenário
assim de novo, talvez ter 6 meses do seu custo pode não ser o suficiente. Então 12 te dá uma segurança maior. Por isso é o que eu faço e é o que eu recomendo. Bom, dito isso, agora se você já tem sua reserva formada e você quer começar a se expor aí, a ter participação em empresas, mas você não sabe como começar, um bom primeiro passo é investir em fundos de investimento. O fundo funciona como se fosse um condomínio de um prédio, onde você tem uma cota, que é como se fosse o apartamento desse prédio, e aí você vai pagar uma taxa, que no prédio seria o condomínio, no fundo é uma taxa de administração ou uma taxa de performance. Devido a essa taxa, o gestor vai cuidar desse fundo, vai escolher os investimentos e vai tomar todas as decisões necessárias sobre o que fazer com tanto o dinheiro aportado quanto os rendimentos que as aplicações tiverem. O ponto importante para se ver nos fundos é exatamente as taxas, uma taxa de administração, taxa de performance, quanto está cobrando, e a rentabilidade histórica, se ele tem performado acima do mercado, se tem mantido na média, porque assim você consegue ter uma ideia de como aquele fundo performou, então você, em teoria, sabe qual é a tendência dele continuar daqui para frente. É muito importante que você esteja atento às taxas, a taxa de administração, taxa de performance, para você não ficar muito comprometido nos rendimentos. Bom, vou deixar aqui uma simulação rápida de a diferença que faz ao longo de 5 ou 10 anos de 1% a mais ao ano. E esse 1% pode ser a taxa de administração a mais, em um fundo ou em outro. Então, fica atento, compara vários fundos, vê qual é a média de taxa de administração, taxa de performance que está sendo cobrada, porque assim você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Agora, se você já está aí, já passou desse ponto, já investiu em fundos, já conseguiu ver a dinâmica do mercado, conseguiu ver que renda variável, como o nome diz, ela varia, tem dia que vai estar subindo, tem dia que vai estar descendo, você sente que você já está pronto para dar o próximo passo, que você não precisa mais de deixar 100% das decisões na mão de um gestor. A dica para o próximo passo é comprar os ETFs, que são os fundos de índices, como são conhecidos aqui no Brasil. Esses fundos, eles funcionam de certa forma como um fundo de investimento, mas ao invés de você comprar uma cota ali direto na corretora, eles são negociados em bolsa. Então, eles também têm uma taxa de administração, eles funciona de maneira bem similar a um outro tipo de fundo, só que eles andam de mãos dadas com um índice. Então, alguns exemplos que eu vou trazer aqui é o BOVA11, que replica o índice Ibovespa. Então, assim, se o índice Ibovespa subiu 10%, o BOVA11 provavelmente subiu 9,5%. Então, é uma forma de você acompanhar o movimento do mercado, começar a entender como funciona, como você compra uma ação, como você mexe no home broker, sem precisar ainda estudar a fundo uma empresa. E existem ETFs de vários índices que você pode acompanhar. Tem do índice Ibovespa, tem do S&P 500, que é de empresas americanas, que também é uma ótima forma de se expor ao dólar, que quando a nossa moeda está mais fraca, o dólar sobe. Logo, se você está investindo em um fundo que investe em empresas americanas, que replica o índice S&P 500, ele acompanha também os movimentos do dólar. Um exemplo de fundo assim é o IVVB11, que replica exatamente o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. Então, se você comprar um pouco de BOVA11, um pouco de IVVB11, você está exposto tanto às maiores empresas do Brasil quanto dos Estados Unidos, sem ter que estudar a fundo para poder decidir qual é a melhor, porque isso já é algo que dá muito mais trabalho. E me deixa saber aí de vocês, quem já investe em fundos, em ETF, em ações direto? Qual que é a sua situação hoje? Como é que você faz? Você já tem ativos? Já tem sua reserva de emergência? Qual a etapa do processo que você está agora? Me deixa saber nos comentários, beleza? Bom, para quem nunca investiu em nada de mercado fracionário, que talvez até tenha já investido em fundos, mas quer investir, por exemplo, quer começar nos ETFs, mas nunca comprou, né? Nunca viu como funciona a bolsa, você precisa entender, aprender a usar o home broker. E é algo bem simples. O home broker é como se fosse, por exemplo, se você no aplicativo do seu banco, você faz uma transferência para alguém ali de um banco para outro, o home broker ele funciona como se fosse um aplicativo da Bolsa de Valores. É onde você vai colocar ali suas ordens de compra, ordem de venda, é onde o mercado funciona. E isso vai estar dentro da sua corretora. Mais para frente a gente faz um vídeo mostrando na prática, se vocês quiserem, como usar um home broker. Inclusive, faz sentido
sentido fazer um vídeo assim? Se faz, se inscreve aí no canal para ver, deixa um joinha depois. Quanto mais joinha esse vídeo tiver, mais eu vou entender que faz sentido mostrar na prática como comprar uma ação ou um ETF, comprar de fato algo no mercado. Bom, se você já passou por todos esses passos, você já tem sua reserva de emergência, já investiu num fundo para ver como funciona as oscilações, já comprou um ETF para aprender a mexer no home broker, então agora chega a hora de dar um passo para investir em uma ação. Para fazer isso, é muito importante que você analise bem as empresas. Então você precisa buscar muito conhecimento. Você precisa aprender quais são os múltiplos que fazem sentido olhar na hora de comprar uma empresa, como aquela empresa ganha dinheiro, e ainda assim, quase com certeza, você vai errar no começo. Por mais que você estude, por mais que você leia livros, por mais que você veja vídeos como esse, cara, enquanto você não sentir na pele, enquanto você não fizer na prática, você não vai ganhar a experiência, você não vai saber como é o seu emocional na hora de tomar uma decisão de compra ou venda, você não vai saber se você está fazendo um valuation bem feito de uma empresa, enquanto você não for lá e colocar a mão na massa. Aí cabe aqui uma outra frase do incrível, que para mim é a inspiração, Warren Buffett, que é: nunca meça a fundura de um rio com os dois pés. Ou seja, você decidiu que você vai agora comprar uma ação, você não precisa pegar todo o seu dinheiro e colocar em uma empresa. Existe no mercado o lote padrão das ações e o lote fracionário. O lote padrão normalmente são um grupo de 100 ações de uma empresa. Já o lote fracionário, se você quiser comprar uma única ação, você pode. Então, aí com R$10 você consegue se tornar sócio de uma empresa pelo lote fracionário. A diferença é que no lote fracionário é um pouco mais volátil, porque como as ações são separadas, então tem uma maior movimentação, existe um maior número de negociações, o que faz o preço oscilar mais rápido. E, além de ter um pouco menos de liquidez dependendo da empresa. Mas, para quem está começando, é uma ótima opção. Você pode, como eu disse, com menos de R$10, você já pode virar sócio de uma empresa e você já vai ter direito a receber dividendos, já vai ganhar com a valorização dela, você já vai estar exposto a todo esse mercado. E se você fizer uma boa escolha, você tem o potencial de multiplicar esse capital. É óbvio, se você investiu só R$10, por mais que você multiplique por 100 vezes, você vai ter ainda pouco. Mas é uma forma de você começar a entender como é que funciona o seu emocional, se você vai ficar ansioso para vender caso a ação tenha uma queda, se você vai querer comprar mais na alta, que seria intuitivo, mas que se você estudar bem talvez não seja a melhor decisão. E o bom do mercado fracionário é que hoje existem corretoras que cobram corretagem zero, como é um exemplo que eu já dei no meu vídeo de como escolher a corretora. E o bom disso é que, antigamente, talvez não fizesse tanto sentido comprar uma única ação, porque você teria ali uma ação custando R$20, mas você teria ali R$5 de corretagem. Então, ou seja, como se você estivesse pagando uma ação e meia para levar uma. Hoje, com corretagem zero, se você quiser comprar uma ação por R$10, você vai pagar R$10. Então não tem nenhum outro custo embutido. E sobre como escolher as ações, de fato, isso é algo que tomaria um outro vídeo inteiramente. E por isso, se você achar que faz sentido, deixa aí nos comentários, deixa o seu joinha para saber que o vídeo fez sentido, que você quer que eu continue explicando. E até uma próxima. Tchau!